Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta Assembleia está presente um grupo da Guarda da Santa Casa da Misericórdia da Soalheira e também séniores do município de Caminha, Viana do Castelo. Neste dia a Igreja celebra a festa do apóstolo São Tomé, motivo para nos alegrarmos e dar graças a Deus pelo dom deste apóstolo. Um santo é sempre um dom de Deus para a Igreja e para o mundo. Disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, a graça de celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, de modo que, ajudados pela sua intercessão, tenhamos a vida pela fé em Jesus Cristo, que ele reconheceu como Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor, e em união com Ele,
também vós sois integrados na construção para vos tornardes no Espírito Santo morada de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Disse o Senhor a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado,
não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a festa do apóstolo São Tomé. E sempre que celebramos a festa de um apóstolo, somos, antes de mais, convidados a renovar o nosso compromisso com a missão. A palavra apóstolo quer dizer isso, enviado, missionário, alguém que Jesus enviou e enviou toda a igreja. Ide por todo o mundo, antes dele subir ao céu, depois de ressuscitado, disse: Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova do Evangelho. Então, é ocasião hoje para nós nos perguntarmos, e eu tenho consciência de que Ele também me confiou esta missão a mim, de levar Jesus aos meus irmãos que o não conhecem ou andam afastados dele. Há outro aspecto que sempre que celebramos a festa de um apóstolo nos é dado tomar em consideração, é a unidade, a comunhão da Igreja. O atual Papa, Leão XIV, tem exortado muito a construirmos esta paz e esta unidade dentro da Igreja. Ora, os apóstolos e os seus sucessores, os bispos com o Papa, são os, digamos, como que os sustentáculos desta unidade e desta paz. Que todos nós devemos procurar para que a nossa missão seja realmente vivida com maior eficácia e credibilidade. Jesus, na última ceia, na longa oração sacerdotal, chama-se assim, mas marcadamente missionária também, pediu muito ao Pai para que fôssemos um só, como Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, para que o mundo creia. Se nós não estamos unidos no amor, como vamos falar do amor de Deus aos nossos irmãos de forma credível, com autenticidade? Então, procuremos no nosso coração construir sempre paz e unidade, a começar pela nossa pequena paróquia, a nossa pequena comunidade, lá onde às vezes as invejas e os ciúmes provocam discórdias e divisões na própria pequenina comunidade paroquial. Evitemos tudo o que seja discórdia, separação, divisão, porque não é esse o caminho de Jesus. O caminho de Jesus e, portanto, de todos nós e da Igreja, o caminho da concórdia, da paz, da unidade. E o nosso mundo tão necessitado está de um testemunho credível de unidade e de paz. Mas que luz podemos nós escolher neste apóstolo São Tomé, que chamavam também Dídimo ou Gêmeo? Não é dos apóstolos que tenha tido mais, digamos, impacto, que tenha deixado mais impacto nas primeiras comunidades cristãs, sobretudo em Jerusalém. Ele é pouco mencionado nos Evangelhos. Mas há dois momentos que é importante recordar.
E o primeiro momento, embora nós o vejamos a duvidar se o Senhor realmente tinha aparecido ou não aos outros apóstolos, foi aquele momento em que Lázaro corria, estava à beira da morte e as irmãs tinham mandado chamar o Senhor para que fosse curar o irmão, e Jesus demorou-se mais. Não foi logo, mas depois tomou a decisão de ir. E os apóstolos sabiam que aquela decisão punha em risco a vida de Jesus, porque já andavam a tramar a sua morte, as autoridades de Israel, religiosas e sociais. E é quando o apóstolo Tomé diz: vamos também nós com ele, para morrermos com ele. O meu coração está disposto a morrer com Jesus, a morrer por Jesus, a morrer para que os meus irmãos tenham mais vida. Pois Tomé, embora nós vejamos nele o apóstolo das dúvidas, das hesitações da fé, mostrou que no meio das suas dúvidas amava muito o Senhor e admirava muito o Senhor, tanto que estava disposto a arriscar com ele a vida. Isto também nós precisamos de aprender. Não ficar apenas em belas declarações, em belas palavras. A nossa vida de fé há de ser concreta. E ela é concreta quando nós fazemos como fez este apóstolo Tomé. Quando nós estamos dispostos a dar a vida por Jesus e a dar a vida com Jesus. Sem isso, o nosso amor não chega nunca a ser concreto, prático, ou seja, é apenas de palavras que o vento leva. Mas vamos às dúvidas dele. Quando Jesus, na última ceia, disse que ia para o Pai e que eles mais tarde o haviam de seguir, Tomé pergunta ao Senhor: mas como é que é isso? Nós não conhecemos o caminho. Tomé queria sempre as coisas explicadinhas e concretas. Há muita gente que tem este jeito. Ou as coisas estão muito explicadinhas e concretas, ou eles podem ver e tocar, ou então põem-se de pé atrás. Mas Tomé perguntava, queria saber. As suas dúvidas eram de alguém que queria saber, que buscava a verdade. Mas não uma verdade qualquer, ele queria ter realmente a certeza de que não apostava numa falsa verdade. E Jesus respondeu naquele dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma revelação extraordinária que as dúvidas de Tomé levaram Jesus a fazer. E hoje nós todos o seguimos, sabendo que Ele é o caminho que leva à verdade e à vida, que é Ele mesmo. Depois do Senhor ressuscitar, Tomé não estava naquele dia, na primeira vez que Jesus apareceu aos apóstolos. Já tinha aparecido a algumas mulheres, mas aos apóstolos, e ele não estava. Pois foram-lhe dizer: o Senhor apareceu-nos, está vivo. E uma vez mais o Tomé disse: vocês não estarão a ter alucinações, sempre fechados aqui em casa com medo? Ele tinha certamente andado fora de casa naquele dia da primeira aparição, que foi num domingo, primeiro dia da semana. Eu não acredito enquanto não vir e não tocar as suas feridas. Ele queria ter a certeza que não era um espírito, uma alma penada que ia aparecer. Ele queria ter a certeza, como o povo diz, passa a expressão, que realmente era Jesus. Curiosamente, Jesus não levou a mal. Jesus veio em socorro da fraqueza de Tomé. Quando o teu coração hesitar e duvidar, como tantos às vezes duvidam e hesitam diante da ameaça da morte. Quando vem uma doença mais grave, as pessoas às vezes estremecem e dizem: mas será lá? Deus estará lá? Estará Deus aqui na minha vida? Ele compreende a nossa fragilidade, o nosso duvidar, o nosso hesitar. Desde que seja um coração autêntico como o de Tomé, que queria saber, que queria conhecer a verdade. E Jesus concedeu-lhe aquilo que ele queria. Vem, põe aqui a tua mão no meu lado, os teus dedos nas minhas feridas,
Vê que sou eu mesmo, não sou um fantasma. Os outros tinham razão, sou eu mesmo. Que bom que Tomé tenha duvidado. Sabem porquê? Porque bela foi a resposta que ele deu a Jesus naquele dia. Meu Senhor e meu Deus. Que confissão de fé. Que extraordinária confissão de fé. Nós podemos fazer dela até uma jaculatória. Até quando vierem as dúvidas, nós repetirmos interiormente, meu Senhor e meu Deus. É uma confissão de fé em Jesus, não apenas na sua dimensão humana, que ele pôde tocar, ver e palpar, mas na sua dimensão divina. Deus feito homem. Meu Senhor e meu Deus. Depois, Jesus vai dizer a Tomé, porque viste, acreditaste. Felizes são mais aqueles que acreditam sem terem visto. Nós hoje não vemos com estes olhos. Jesus, com estes olhos, nós não vemos. Mas podemos ver com os olhos da fé, com o coração. E somos mais felizes se acreditamos, sem termos podido tocar, ver. Ele deixou-nos sinais sensíveis da sua graça e do seu amor, sensíveis e eficazes, que são os sacramentos. Os sacramentos é uma forma dele vir em auxílio da nossa fraqueza humana. Nós precisamos de coisas concretas, de palpar. Imagina, ele fez-se um bocadinho de pão e um bocadinho de vinho. Que já não é pão, não é vinho. Embora saiba, continua a saber a pão e a vinho. Mas é o seu corpo e sangue. Queremos mais sinais do que este? Maior amor do que este? Felizes os que acreditam sem terem visto. Que o nosso coração possa acreditar. Mesmo que haja dúvidas, hesitações, que o nosso coração possa dizer com São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Irmãos e irmãs, na festa do apóstolo São Tomé, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas igrejas da Índia e de todo o Oriente, para que, por intercessão de São Tomé, deem testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, sobre o alicerce dos apóstolos, edifiquem os cristãos em templo santo. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer pela justiça, pela paz e pela concórdia. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos os discípulos de Cristo, para que adorem o Senhor crucificado,
que por suas santas chagas os salvou. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos fiéis que acreditam em Jesus, apesar de nunca o terem visto, para que Ele os torne felizes e aumente a sua fé. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que Deus conceda e faça de nós a sua morada, a fim de o louvarmos agora e sempre. Oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão de São Tomé, dai-lhe a alegria de acreditar sem ter visto. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos apresentamos, Senhor, a homenagem do nosso ministério no testemunho do apóstolo São Tomé e vos pedimos que conserveis em nós os vossos dons ao celebrarmos este sacrifício de louvor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque vós, pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que sejam conduzidos através dos tempos por mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho
Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Movidos pelo Espírito, num só coração e numa só alma, dizemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Tomé, porque me viste, acreditaste,
Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia.
Oremos. Senhor nosso Deus, que neste sacramento nos destes o corpo do vosso Filho unigênito, fazei que, acreditando com o apóstolo Tomé, que Ele é nosso Deus e Senhor, demos testemunho em palavras e obras desta fé que professamos. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Santa Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos os que nos acompanharam através da Canção Nova, a vós que estáis aqui no Santuário de Fátima, como peregrinos, continuação do muito bom e santo dia, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave